Antes de mergulhar nessa viagem pelas memórias sonoras das décadas mais intensas da televisão, ative o sininho e se inscreva no canal, porque aqui cada som é mais do que música. É memória, é identidade, é um portal para o passado. Não apenas assista, sinta. Os anos 80 e 90 não foram apenas décadas. Foram épocas que moldaram culturas inteiras, ditaram estilos, acenderam paixões e criaram símbolos que ainda hoje ecoam em nossas lembranças. Mas havia algo que transcendia os roteiros, os personagens e até mesmo os enredos. Algo que capturava em segundos o coração do público e transformava séries em fenômenos. Esse algo era a música. Não era apenas uma abertura, não era apenas uma vinheta, era a alma da série, a trilha que marcava cada episódio em nossa mente e nos prendia ao sofá como se fosse impossível escapar. Cada acorde, cada refrão, cada melodia parecia dizer: este não é apenas um programa, é parte da sua vida. Os anos 80 começaram a mudar a televisão. Séries deixaram de ser apenas entretenimento passageiro para se tornarem experiências completas. E para isso, precisavam de trilhas sonoras que carregassem peso, emoção, identidade. Quem pode esquecer do impacto de Miami Vice? Logo na abertura, aquele sintetizador sombrio e poderoso criado por Jan Hammer invadia a sala. Não era apenas uma música eletrônica. Era o som de uma era de excesso, velocidade e noites perigosas. Miami Vice trouxe a cultura pop para a TV com força, transformando sua trilha em um ícone. A cada nota você sentia as ruas úmidas de neon, a tensão da vida dupla dos personagens, o luxo e o crime se chocando. A música não só definia a série, mas pintava sua atmosfera. Sem aquela trilha, Miami Vice jamais teria sido o mesmo. Mas enquanto uns vibravam com o neon e o perigo, outros buscavam aventura em um tom diferente. MacGyver trouxe para os anos 80 a genialidade de um herói improvável. E sua abertura tornou-se símbolo dessa identidade. Os acordes cheios de energia, misturados com um ritmo quase marcial, criavam a sensação de que tudo era possível. Ao ouvir a abertura de MacGyver, já sabíamos que aquele homem criaria soluções com nada além de uma caixa de fósforos, uma mola e uma boa ideia. Essa música não era apenas tema de série, era a trilha de uma mentalidade, criatividade acima da força bruta. E quem poderia esquecer do peso cultural de Knight Rider, ou no Brasil, a Super Máquina? E, com aquele sintetizador futurista, era mais do que introdução a uma série de ação. Era um chamado a todos que sonhavam com tecnologia, velocidade e justiça. A voz eletrônica da trilha parecia conversar diretamente com o espectador. E a cada vez que Michael Knight surgia em cena com um kit, a música elevava o nível da emoção. Essa trilha ainda hoje é sinônimo de anos 80, carregando em seus sons eletrônicos uma promessa de futuro que parecia distante, mas ao mesmo tempo palpável. Enquanto a ação dominava, outro gênero crescia, o das comédias familiares. E nenhuma foi mais marcante que Full House, ou 3 é Demais. A música de abertura, com seu refrão caloroso e acolhedor, tinha o poder de transformar qualquer sala em um lar. Ela não era sombria ou eletrônica como outras séries da época. Era simples, emotiva e carregada de inocência. Esse tema se tornou uma marca registrada dos anos 90, lembrando que, mesmo em meio a problemas e desafios, a família sempre estaria ali como porto seguro. E então, havia o fenômeno absoluto. Quando se fala em Friends, o mundo inteiro já ouve mentalmente. E L.L. By There For You. A canção dos Rembrandts não apenas apresentou uma série, mas se tornou o hino de uma geração. Cada palminha do refrão é instantaneamente reconhecida, atravessando décadas. Friends não teria o mesmo impacto sem essa trilha. Ela é a cola emocional que une o humor, os dramas e os momentos inesquecíveis. O público não apenas assistia Friends, eles se identificavam com a promessa de amizade eterna transmitida pela música. As séries juvenis também tiveram seu peso sonoro. Quem cresceu nos anos 90 não esquece de Saved by the Bell, no Brasil conhecido como Galera do Barulho. O tema era vibrante, jovem, pulsante, quase uma música pop em si. O ritmo acelerado transmitia a energia da juventude americana e se tornou marca de um estilo de vida que fascinava adolescentes ao redor do mundo. Não era apenas uma abertura, era a trilha que fazia os espectadores sonharem com escolas coloridas e aventuras juvenis. E falando em juventude, ninguém pode esquecer do fenômeno Power Rangers. O riff de guitarra pesado, gritado em uníssono com a frase Go Go Power Rangers, foi mais do que um tema. Foi uma explosão cultural. Era impossível ouvir aqueles acordes e não sentir a adrenalina correr nas veias. A música foi pensada para ser direta, rápida e marcante. E conseguiu mais. Tornou-se uma identidade musical que até hoje faz adultos vibrarem como crianças. Mas se havia uma série que trouxe à tona a combinação perfeita entre música e mistério, essa série era Arquivo X. O tema criado por Mark Snow
é talvez um dos mais reconhecíveis da história da TV. Os assobios etéreos, os sons frios e quase alienígenas, transformavam a abertura em um ritual de medo e fascínio. Arquivo X não seria o mesmo sem essa trilha. Ela preparava a mente do espectador para mergulhar no inexplicável, no obscuro, no sobrenatural. Foi a música que deu vida ao medo, e ao mesmo tempo ao vício de explorar o desconhecido. Os anos 80 e 90 também foram território de animações que marcaram gerações, e nenhuma superou a intensidade da abertura de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Embora originalmente japonesa, a versão cantada em português se transformou em um fenômeno cultural. Cada criança que cresceu nos anos 90 reconhecia imediatamente os primeiros segundos daquela canção. Era uma chamada não apenas para assistir a um desenho, mas para acreditar em heróis, batalhas cósmicas e valores de coragem e amizade. Essa música ultrapassou fronteiras e se tornou trilha da vida de milhares. E claro, não podemos esquecer de Chaves, que mesmo sendo dos anos 70, continuou marcando profundamente os anos 80 e 90 no Brasil. Sua melodia simples e quase infantil esconde uma força gigantesca. Ao ouvir os primeiros acordes, uma geração inteira é transportada instantaneamente para o pátio da vila, para as gargalhadas inocentes e os dramas simples que ensinavam mais do que aparentavam. Essa música prova que, às vezes, a simplicidade sonora tem mais poder que qualquer superprodução. As músicas que definiram as séries dos anos 80 e 90 não foram apenas introduções. Foram trilhas que marcaram a vida de milhões. Cada uma delas é como uma cápsula do tempo, carregando em suas notas a essência de uma era. Quando ouvimos hoje, não escutamos apenas sons. Ouvimos nossas próprias memórias, nossos próprios medos, nossos próprios sonhos. Essas trilhas não envelheceram, porque a memória não envelhece. Elas continuam vivas, pulsando nas veias de quem viveu aquela época e despertando a curiosidade de quem nasceu depois. O poder dessas músicas está no fato de que elas foram mais do que aberturas de séries. Elas foram hinos de identidade. Cada acorde era um convite, cada refrão um pacto emocional entre a série e o espectador. Elas marcaram infâncias, moldaram adolescências e até mesmo se infiltraram em nossas vidas adultas. Porque quando uma música gruda na alma, ela nunca mais sai. Enquanto a televisão e o streaming continuam a produzir trilhas e aberturas, a pergunta que fica é: será que alguma delas conseguirá o mesmo impacto? Será que algum tema criado hoje ainda será lembrado daqui a 30 anos? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa: os anos 80 e 90 foram a era de ouro das aberturas musicais, e nenhuma geração posterior conseguiu igualar o poder de transformar música em identidade. Por isso, ao relembrar cada um desses temas, não estamos apenas recordando séries antigas. Estamos revisitando nossa própria história, revivendo momentos em que nos sentávamos diante da TV, ansiosos pelo próximo episódio. E sabíamos que a música que ecoava na abertura seria o sinal de que algo mágico estava prestes a acontecer. Se essas músicas despertaram lembranças em você, não deixe esse legado morrer no silêncio. Inscreva-se agora, ative o sininho e junte-se a nós nesta jornada pelas trilhas que moldaram não apenas a televisão, mas nossas próprias vidas. Porque aqui, a nostalgia não é apenas lembrança,